Então, você ali vai fazer o seu diagnóstico, tá? Você vai... você sabe o que um imóvel rural precisa, ou seja, que é o checklist do Combo Rural, georreferenciamento, certificação, cadastro ambiental rural, CCIR, ITR, vinculação, se ele tem posse, se ele tem matrícula, qual processo você vai fazer para regularizar, será que é uso capião, será que você pode, às vezes, fazer apenas aquele desmembramento daquela matrícula que já existe, né? Então, você vai analisar. A partir dessa análise, você vai construir o seu diagnóstico. E cada imóvel rural vai ter, né? Vai precisar fazer algum cadastro, vai precisar retificar. Na verdade, quase todos, mesmo se ele tiver, muitas vezes aquele cliente fala assim para a gente: eu já tenho. Aí você vai falar para ele: se eu for alterar a sua matrícula, vou fazer um novo georreferenciamento aqui, uma nova medição, né, com o combo rural, eu vou alterar os outros cadastros. E muitas vezes é até melhor você criar do que você mudar, né? Porque envolve senha e vai, né? E e pode ser uma confusão para retificar algum cadastro. Mas é isso, né? Então não tem jeito. Mesmo que ele tenha, ele vai precisar retificar muitas vezes alguma informação ali. Então a partir daí, você vai montar o seu diagnóstico, fazendo o checklist. CCIR, ok? Não, vou precisar fazer, vou precisar vincular. Seguindo o fluxograma do combo rural. É o fluxograma do combo rural que vai dar aquele norte para você. Opa, eu tenho uma posse, o que eu posso fazer? Posse pode ter posse. Eu vou regularizar, pelo que eu estou vendo aqui, né? Eu posso sugerir para ele o uso capião. Ou sou um advogado, ou sou ali, tenho parceria com aquele profissional do direito. Opa, nesse caso aqui é uso capião. Então, eu vou fazer, né, um laudo especializado para uso capião para regularizar. Eu vou passar para ele isso. E aí você vai montando o seu diagnóstico e para passar os passos para o seu cliente, tá? Então, a partir do fluxograma do comboral, você vai entender, opa, nesse caso aqui ele já tem CCIR, mas ao final do comboral eu vou precisar atualizar esse CCIR. Né? Ele tem ITR, mas ao final eu vou precisar fazer uma nova declaração, né? Retificar o K. Então, é isso, né? Então, o fluxograma é o próprio combo rural em si, né? Só que você vai construir no fluxograma do combo rural o que é que você vai fazer, a depender da situação da área dele, ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui de diagnóstico, tá? Para ficar mais claro para vocês. Doutor João não tinha documento nenhum, né? Doutor João chegou para mim, esse cliente chegou para mim, não tem documento nenhum, não tenho CCR, não tenho K, não tenho ITR, não tenho nada, não tenho documento nenhum. Meu pai passou para mim, ele também não tinha documento, e aí tá. Então você não tem nenhuma informação do imóvel, né? E aí qual o diagnóstico nesse caso? Você vai ali, a partir das próprias consultas no próprio cartório que você fez, né, para saber se ele tem alguma área registrada, se não tem, né, se ele tem cadastro, ele não tem, e se tem K ali na área dele, se não tem, né, você realmente vai ter certeza disso. E aí você vai sondar ali, será que aquela área nunca teve matrícula, se teve e tal. E aí você, nesse caso aí, né, de uma área que nunca teve nada, o que ele precisa, aí você vai falar para ele, você precisa de tudo isso aqui, né? O que é que eu vou fazer para você? Primeira coisa, você vai passar de não ter documento para ter um documento. Você vai ter que fazer uma declaração de posse e a gente vai fazer juntos. Vou fazer, primeiro passo, fazer essa declaração de posse. Segundo passo, fazer o seu CCIR. Terceiro passo, eu vou fazer o georreferenciamento do seu imóvel. A gente precisa saber o tamanho do seu imóvel, planta, memorial descritivo, né? Ali dizendo aqueles limites, aqueles confrontantes. Vou fazer a responsabilidade técnica do seu imóvel. Precisa ter ali um próprio responsável pelo aquele serviço do georreferenciamento. Então, ele não tinha nada, ele começou a ter um documento que comprova a posse, começou a ter CCIR, começou a ter o georreferenciamento dele, tá? E ele agora
do georreferenciamento está lá com a área medida, você vai ali colocar a área medida no próprio CCIR, naquele CCIR que você criou, né? Você vai ali criar o número do NIF para ele ter um número do NIF que agora se chama CIB-NIF, né? E ele vai ter o número do NIF, vai ter o número do CIB, e ele vai criar ali aquele número para declarar o imposto territorial dele. Vai fazer o próprio cadastro ambiental rural dele. Santiago, mesmo sendo posse, ele vai ali, depois ali declarar o imposto territorial rural dele dos últimos 5 anos que ele precisa. Você vai declarar de acordo com as próprias informações da propriedade que você tem, que você coletou em campo, que você colocou no CCIR, que você colocou no CAR, de acordo também com o georreferenciamento que você fez. E aí você vai declarar o ITR dele, se precisar você vai fazer o ADA. Então, aquele proprietário de imóvel rural que não tinha nenhum documento, ele começou a ter diversos documentos. A partir daí, de todos esses documentos juntos, mais planta de localização, planta de situação, carta de confrontante, você vai construir um laudo para ele, um laudo para aquele que vai ser ali referência para o seu cliente entrar com um procedimento de regularização fundiária de imóveis rurais, que geralmente aí é um uso capião. O uso capião, que pode ser judicial, diretamente com o Tribunal de Justiça, ou uso capião extrajudicial, que tornou-se muito mais rápido aí o término da conclusão da ação de uso capião. E aí você vai ter aquele parceiro advogado que você vai indicar, ou então vai fazer algum tipo de parceria contigo, e você vai ali dar entrada naquela ação de uso capião. Se tudo estiver tranquilo, aquele imóvel rural, ele vai conseguir abrir aquela matrícula dele e ele vai ter a matrícula aberta com todos aqueles cadastros que são necessários para aquele oficial de registro registrar aquele imóvel rural. E aí, ao final desse serviço, ele vai ter o imóvel rural dele. Então, esse é um diagnóstico, né? Esse é um dos diagnósticos. Mas tem outros, tem imóvel que já tem matrícula, que ele vai precisar desmembrar, que ele vai precisar apenas regularizar aquela documentação junto ao cara que vendeu para ele, né? Para depois ter aquela matrícula, para depois você fazer todos aqueles outros cadastros, né? Então cada imóvel rural vai ter uma situação específica para você, né? Para você trazer aquele diagnóstico. A verdade é essa, tá? Mas o que é que eu tenho para dizer? Que todos esses problemas que aquele imóvel rural tem, todos os problemas vai ser resolvido por um único serviço. Um único serviço que envolve um combo de serviços, que envolve tudo que ele precisa. E esse serviço se chama o combo rural. Esse serviço se chama o combo rural. É como se fosse uma vacina aí para curar todos aqueles males que você identificou, né, no seu diagnóstico, tá? Então, o combo rural é aquela vacina, mas é uma vacina que resolve 100% de eficácia o próprio problema do proprietário de imóvel rural resolvido com apenas um serviço. E é assim que você passa segurança para ele. É assim que você completa o seu diagnóstico do imóvel rural. Tá? Então, você explica para ele, mostra o passo a passo. E aí, meus amigos, o seu cliente vai falar, mas eu quero saber quanto é que você cobra, eu quero saber quanto é que você cobra, eu quero saber quanto é que você cobra, e que eu quero fazer isso. Aí sim o seu cliente ele vai estar propício para receber a sua proposta, para receber a sua proposta técnica especializada, né? Que aí na sua proposta você vai descrever, né, o que é que você vai fazer para ele. Você vai descrever tudo que você vai fazer para aquele cliente, específico para aquele cliente. Você vai colocar o nome dele, né? Você vai colocar alguma ação que você vai fazer ali, né? Explicando para aquele proprietário de imóvel rural o que, é que você vai fazer. Tudo que você falou, né? Você vai ter que colocar no papel, tá? E aí sim vai aumentar a sua chance de conversão, né, das suas propostas. Tá? Então, o combo rural traz isso, né? Ele traz esse aumento da conversão das suas propostas, tá? E uma outra coisa, eu estou falando aqui, pessoal,
E parece, alguns têm dúvida, é no Brasil todo? É no Brasil todo. Essas legislações rurais são federais, tá? São federais. Então, CCIR, TRK, registro no cartório, matrícula, são legislações federais, tá? Então, no Brasil todo se comporta dessa maneira.